Hoje nós estamos aqui no Fórum de Gaspar e vamos conversar com o promotor eleitoral, o Dr. Marcelo Neto Campos, que vai explicar algumas questões relacionadas à impugnação e indeferição de candidatos à prefeitura e também a vereadores aqui de Gaspar, de Ilhota e Luiz Alves, que é a região de abrangência da comarca aqui. Gostaria que o senhor, então, primeiramente, falasse um pouco para a gente de como que está essa questão da impugnação e indeferição dos candidatos. Então, Thaís, boa tarde. É um prazer receber o pessoal da TV Gaspar aqui, dar um alô a toda a comunidade. Essa questão das impugnações e os indeferimentos de candidatura, como é que funciona? Os partidos e os candidatos eles fazem o pedido do registro das candidaturas e esses pedidos vêm, então, ao promotor de justiça e também ele é aberto a todos os cidadãos para que a gente verifique se tem alguma irregularidade, se essa pessoa ela é elegível, se ela está na ficha limpa, se ela teve, às vezes, alguma condenação ou por algum crime ou uma rejeição de contas públicas, ou se faltam alguns documentos. Então, nós chegamos a impugnar aproximadamente 12 candidaturas avulsas, todas de vereadores. A maioria delas foram irregularidades que foram sanadas, que foram consertadas, era a falta de algum documento, por exemplo, um servidor público que não tinha provado que estava afastado do seu cargo público, mas que depois provou que efetivamente estava afastado dentro do tempo necessário. E tivemos algumas outras situações, sim, também 2 candidatos, eu me recordo, que tinham uma condenação por questões criminais, um era por estelionato, outro por uma denunciação caluniosa, que são crimes que implicam, então, em você ficar inelegível durante um tempo. Tivemos também um candidato que ele teve contas públicas rejeitadas quando era um presidente de uma associação, ele recebeu recurso público, aplicou indevidamente, o Tribunal de Contas julgou isso irregular, ele também fica inelegível pela lei da ficha limpa. Então a gente impugnou esse tipo de situação. A maioria dos pedidos, como eu disse, as irregularidades foram consertadas, foram sanadas, e alguns pedidos, realmente os demais, os de condenação da ficha limpa, foram todos acolhidos pelo juiz. Dentro dessa situação, vários candidatos também renunciaram ao próprio registro. Então, no andamento desse processo para analisar se a candidatura seria aceita ou não, houve muitas renúncias por conta dessas impugnações e houve também renúncias espontâneas. Além disso, a gente teve também impugnação a 3 coligações, na verdade 2 coligações de um partido, que não estavam respeitando a cota de gênero, o número mínimo de mulheres e o número máximo de homens nas eleições proporcionais, as eleições para vereador, mas isso foi regularizado também espontaneamente pelos partidos e pelas coligações. A expectativa é de que até semana que vem continue ocorrendo tudo normalmente, tudo corretamente. Exatamente, a gente sempre tem essa expectativa. A gente depende para isso, claro, uma parceria, de uma colaboração dos partidos e da sociedade. Claro que o nosso trabalho nessa época do ano ele fica muito intenso, existem várias reclamações, várias notícias de infrações. E, claro, existe também alguns, infelizmente, às vezes um desrespeito às normas eleitorais por parte dos candidatos. O que eu acho muito triste, porque uma pessoa que está se propondo e está se apresentando à sociedade como a melhor opção para elaborar leis ou para gerir o executivo, ela não deveria, ao meu ver, pelo menos, já começar uma campanha desrespeitando as normas legais. Tem também algumas questões relacionadas à propaganda irregular. Que tipo de propaganda e quantos candidatos, quantas coligações fizeram essa propaganda irregular aqui em Gaspar? Então, Thaís, essas notícias elas têm chego, sim, e entra naquilo que eu falei anteriormente, que eu chego a ficar um pouco triste quando eu vejo que um candidato ele já está fazendo uma propaganda irregular, onde ele deveria, pelo menos, saber, se não tem má fé, tem pelo menos desconhecimento de como deveria ser a propaganda. A gente já ajuizou cerca de 5 representações por propaganda irregular, que são banners maior que o permitido, ou um uso de painéis de LED, que é exageradamente maior do que o permitido. Tivemos uma situação de carreata também, que é contrária nas rodovias ao que determina a portaria do juiz eleitoral. Ainda essa semana vamos ingressar com mais algumas representações, se eu não me engano, temos em torno de 8 para entrar ainda nessa semana.
as informações ainda de compra de votos e esse tipo de situação, elas têm chego, mas ainda não está, nada veio ainda muito concreto, com muitas provas, a gente está apurando o que for possível. Eu peço realmente que a população, quando encaminha alguma notícia, encaminhe com provas. Não adianta a população querer que o promotor faça uma omelete sem quebrar ovos. Não adianta dizer que está sabendo da compra de votos de determinado candidato se não mostra ao promotor, e lógico, o promotor vai ter que mostrar ao juiz, como que vamos provar esse tipo de situação, né? Então, o trabalho tem sido feito nessa linha de atuação e até semana que vem eu espero que os partidos e os candidatos se sensibilizem, se adequem às normas, mas a gente vai continuar vigilante. Não sei se o senhor consegue comentar um pouco com a gente como que funciona algumas das principais normas ali da propaganda eleitoral, principalmente essas que os candidatos estão infringindo aqui na nossa cidade. Sim, as normas mais básicas por exemplo, a placa, os banners, eles não podem ser afixados em rodovias, né? Então a gente tem todas as cidades aqui são muito cortadas por rodovias, então toda a faixa de domínio de uma rodovia não pode ter propaganda eleitoral. Essa é uma situação que ainda não tem se visualizado muito. A gente tem percebido mais o uso de faixas, de banners maiores que o permitido. A lei até a última eleição ela permitia até 4 metros quadrados. E essa eleição houve uma redução significativa e o permitido é meio metro quadrado. Meio metro quadrado nada mais é do que uma faixa de 50 centímetros por 1 metro, né? Meio metro por 1 metro. A exceção que é feita são adesivos na parte posterior dos veículos, que ela pode preencher, então, toda a parte traseira do veículo, só que daí eu não vou poder ter adesivos mais nos outros lados, porque vai acabar excedendo esse permitido. Essas são as diretrizes que eu vejo com maior assim, dificuldade dos partidos seguirem até o momento, né? Tirando isso, na questão de propaganda, por hora está tudo até onde chegou a mim regular. Então, para finalizar, gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre as denúncias que estão sendo feitas pela internet e o cuidado que a população também deve ter ao fazer a denúncia. Exato, Thaís. E como eu disse, as denúncias elas são bem-vindas. É papel do promotor ele dialogar com a sociedade e a gente tem que ser um canal aberto para isso. O que eu peço sempre ao cidadão é que ele tenha cuidado com as denúncias no sentido de a gente não pode ter um denuncismo vazio, a gente não pode querer usar o promotor, o Ministério Público para atingir um candidato que você não gosta se você não tem uma prova mínima do que aconteceu. Eu posso te dar um exemplo, por exemplo, né, para não ser redundante, mas já sendo, né, nós temos um exemplo de uma situação que eu recebo uma fotografia com um cidadão usando a camisa de um partido, simplesmente isso, né, e vem assim a informação, o candidato está distribuindo camisas. Pode até ser verdade, mas com aquela mera fotografia eu não tenho como provar isso. Eu tenho simplesmente um candidato, um eleitor, um cidadão, talvez até filiado àquele partido, usando a camisa do partido que ele gosta. Eu preciso, para processar um candidato, ter efetivamente um indicativo seguro, uma prova segura de que houve uma doação de um bem em troca de voto ou não, né? Daí vai depender da situação concreta. Então eu peço que o pessoal tome cuidado no que envia, porque também as denúncias de má-fé também são crime. Então para que naquela vontade de auxiliar o promotor, se ele estiver de boa fé, vai ser sempre bem-vindo. Se ele estiver querendo usar o promotor para manipular as eleições em favor do candidato dele, isso vai ser prejudicial ao cidadão também. Ok. Então, nós estamos aqui no Fórum de Gaspar, conversando com o promotor, o Dr. Marcelo Neto Campos, sobre algumas questões eleitorais que estão acontecendo aqui na cidade de Gaspar, também Ilhota e Luiz Alves.